Então, falando primeiro sobre a diabetes, né, que é uma das doenças mais comuns, né? A planta que a gente vai, que a gente, uma das primeiras plantas que a gente sugere para tratar a diabetes é a Beldroega, Portulaca oleracea. Por quê? Porque ela é uma planta rica em ômega 3, então ela vai ter já esse benefício de equilibrar a relação de óleos essenciais, né, de aminoácidos graxos que a gente necessita. Então, isso é muito importante também para o processo inflamatório do nosso corpo e anti-inflamatório, né? Então, a diabetes também está muito correlacionada a isso, né? Um processo inflamatório do nosso corpo, né? A gente sabe que conforme a doença vai evoluindo, a pessoa vai passando por vários processos ali, né? Que, enfim, acaba depois tendo que amputar órgãos, pedaços do corpo, né, e tudo mais. Então, é muito importante, né, ir sempre melhorando a alimentação, colonizando o intestino com uma flora bacteriológica benéfica, né, até mesmo existe essa correlação, né, de uma flora bacteriológica benéfica e as pessoas que têm mais resistência, né, a pegar o coronavírus e pessoas que desenvolvem casos mais graves de coronavírus ter uma desbiose intestinal, né, ou seja, uma biota intestinal que não está devidamente regulada, né, e isso acaba diminuindo a nossa imunidade, porque o intestino, né, ele é responsável ali por vários processos do nosso corpo que são responsáveis pela nossa imunidade, enfim, por equilibrar todo o nosso corpo, né? A flora bacteriológica que está no nosso intestino é muito importante para o nosso corpo. A gente é mais bactéria do que célula humana, né? A gente tem muito mais células de bactérias no nosso intestino do que células humanas no nosso corpo, né? Então é muito importante isso também de se considerar, porque as plantas, né, essas punk que eu vou sugerir aqui para o tratamento das doenças, elas podem ser consumidas como saladas, né? Então elas também vão ajudar a colonizar o nosso intestino através das fibras também, que são um alimento para as bactérias que estão no nosso intestino, né? Então dessa forma a gente consegue cultivar uma flora bacteriológica benéfica, né? E está sempre melhorando ela e limpando também o nosso intestino, né? Porque a gente sabe que conforme a gente vai consumindo produto industrializado e tudo mais, tudo isso vai dificultando a absorção de nutrientes no nosso intestino, né? Começa a gerar mus, a gerar pus, a gerar muco, né? Enfim, às vezes até mesmo fezes petrificadas, né? Começam a ser geradas no intestino. Isso dificulta a absorção dos nutrientes e tudo mais, né? Então, conforme a gente consome essas plantas, elas vão ajudar a limpar o nosso intestino. Isso melhora a absorção dos nutrientes e tudo mais. E também vai melhorando a qualidade da nossa flora intestinal. Isso vai trazer uma saúde muito maior para o nosso organismo, né? Então, não é só a propriedade da planta que a gente vai falar aqui, mas é bom também considerar todos os fatores, né, que envolvem quando você se alimenta de uma planta, né? Que, enfim, tem muita coisa ainda que tem que ser descoberta, até mesmo pela ciência, né? Mas, por exemplo, no caso da Beldroega, ela é super rica em carotenoides também, que são responsáveis por ser antioxidantes, né? Por ajudar a retirar os radicais livres da nossa corrente sanguínea. E os radicais livres, eles são responsáveis por piorar os quadros inflamatórios, piorar as nossas doenças, né, pelo processo também de envelhecimento e tudo mais. Então, é bastante importante, né, considerar, por exemplo, a Beldurega para poder ser utilizada no tratamento da diabetes. Também porque ela ajuda a reduzir a resistência à insulina, né? Ou seja, conforme a gente vai consumindo gordura animal e tudo mais, nossas células elas vão ficando resistentes à insulina, né? Elas já não conseguem mais absorver a insulina porque a gordura entra na célula e quando a célula está cheia de gordura, a insulina não consegue entrar. Então ela fica resistente, né? E a Beldurega ela ajuda nesse processo de diminuir a resistência das nossas células à insulina. Isso é muito importante também para diminuir o açúcar no nosso sangue, né? Porque não adianta, né, a gente consumir açúcares para poder alimentar o nosso corpo e as células estarem cheias de gordura e a glicose não conseguir entrar e a insulina não conseguir entrar no nosso sangue, né? Então é bastante interessante consumir a Beldurega porque ela vai ajudar a cultivar a flora intestinal correta e vai ajudar a regular a insulina no nosso corpo, ajudando a reduzir a resistência das nossas células. E também ela vai reduzir o estresse oxidativo que o nosso corpo sofre com todo esse processo, né, da doença. Então, o corpo vai sofrendo, né, com esse processo de estresse oxidativo que vai levando a tudo aquilo que eu já falei, né, amputar pedaço do corpo e tudo mais, né. Então, é uma coisa bastante triste, né, então é bastante interessante cada vez mais a gente conseguir valorizar, né, o potencial dessas plantas que podem ajudar muito nesse processo de cura, né.
Então essa é só a primeira, mas a gente vai falando mais de outras aqui. Pode falar, Geraldo, aí queria ouvir um pouco. Quem foi? Juliano, só dar uma interrompida aqui. Um dos motivos da gente estar pensando nessa questão toda de resiliência, de emancipação focada no que é que nós vamos certamente ter um encarecimento da alimentação a partir das alterações climáticas, e isso vai ser muito bem vincado pelo mercado industrializados, né, que ainda vão ter condições. Esse é um dos problemas sociais mais graves que nós temos na alimentação vigente, né, na alimentação que está aí como alimentação comercial, que infelizmente o acesso ao produto industrializado ultraprocessado, ele ainda é barato para as pessoas, né? E não existe esse entendimento, isso que o Juliano está trazendo, desse entendimento de saúde no sentido amplo, que cada um dos ingredientes que você usa pode trazer como medicina, não é algo comum entre as pessoas, porque elas não têm nem tempo de pensarem nisso, né? Na realidade, eu acho que um dos grandes trabalhos a fazer, e você faz isso super bem, Juliano, é trazer essa informação adicional, porque a própria medicina não cuida de aspectos como imunidade, né, como limpeza do trato intestinal a partir do consumo de fibras, a partir de determinada dieta, né? Então eu acho super importante. Eu não tenho nada contra a Beldorega, não, viu? Fico contente que você traga. E assim, eu acho legal porque a galera ainda faz confusão com Beldorega, né? Tem gente que trata até como tem uma decorativa, né, de jardim, uma 11 horas, que o pessoal chama de Beldorega também, né? Então, assim, é legal essa postura, né, de dizer, olha, vamos tentar identificar pela espécie. Isso rende um papo longo, mas estou te devolvendo a bola, Juliano. Não, com certeza. A gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes as pessoas acabam confundindo, né? Qual é a planta e, enfim, a forma que a gente tem de identificar mais assertivamente, né? Falando o nome científico dela, né? A gente sabe que para muitas pessoas não é o caminho mais curto ao conhecimento, né? Mas, enfim, é a forma que a gente tem de pelo menos a pessoa jogar o nome científico lá no Google e achar, né, a foto da planta que a gente está falando. Essa outra que o Geraldo está falando, que não é comestível, é a portulaca grande folha. Né? Ela tem as folhas mais pontudinhas, né? A folha dela é mais pontudinha assim, e ela não é comestível. Né? E muitas vezes as pessoas acabam confundindo, né, uma planta com a outra e tal. Mas a que eu estou falando aqui é a portulaca umbratícula e a portulaca oleracea, né, que são duas plantas que são comestíveis e possuem ômega 3 e carotenoides, antioxidantes, anti-inflamatórios e ajudam a limpar nosso organismo. Elas também têm uma certa mucilagem, né, que vai ajudar a limpar nosso intestino. Além de ser rica em ferro, em vitamina C e uma série de coisas que vão alimentar nosso corpo, né, de uma infinidade de micronutrientes que ela tem. Mas também ela é antibactericida, ela vai ajudar numa série de outras questões aí que são bastante interessantes, né, para melhorar a nossa imunidade, né? Ela é uma super potencializadora do nosso organismo. Né? E essa é só a primeira planta e ela é super fácil de cultivar também, né? Assim como o Geraldo estava falando aí, essa questão do alimento, né? Cada vez vai ser mais difícil, né? Essa planta para mim foi um grande achado, assim, uma grande descoberta. Depois que eu comecei a cultivar ela e vi quão fácil ela se reproduzia, né? E quão agradável era cultivar ela, né? Por ver ela atrair as formiguinhas pequenininhas, né? Que também vão lá comer o pólenzinho dela, atrair as abelhas, né? Enfim, borboleta, né? Começar a ter o seu jardim mais visitado por outros insetos, isso também ajuda a regular as pragas, né? A regular qualquer proliferação de um inseto ali que possa se tornar, entre parênteses, entre aspas, uma praga, né? Porque, na verdade, a gente sabe que elas são só mensageiros, né? Na verdade, esses insetos, né, eles aparecem em grande quantidade quando você não tem diversidade, né? E justamente a produção de flores é o que atrai essa diversidade, né? Então a Beldrega ajuda muito nisso também, porque ela produz muita flor, né? Enfim, ela também ajuda a proteger o solo e também o sistema radicular dela, né? As raízes dela são benéficas pro solo, né? Sempre ajudando a melhorar as qualidades do solo, oxigenando o solo e trazendo mais micro-organismos ali, né? Então ela é uma ótima planta companheira também. Então ela tem, enfim, diversas funcionalidades, né? Uma planta muito interessante para a gente ter ela, né, na nossa horta, pelas funcionalidades ecológicas dela e pelas propriedades nutritivas e medicinais dela, que são maravilhosas. Né? Eu sempre utilizo ela, né, nos sucos verdes que eu faço, na maioria das receitas que eu faço, né,
tanto no meu curso online de receitas, quanto no curso de agentes combustíveis não convencionais, eu falo bastante sobre ela, né, sobre todos esses assuntos que, enfim, são muito importantes a gente ter um domínio maior e um conhecimento maior, até para a gente revalorizar e ressignificar essas plantas que muitas vezes a gente perdeu o contato com elas, né? Então é uma das principais para mim, né? Bastante importante. E, enfim, essas plantas elas também são indicadores, né? Quando a gente encontra elas no solo, a gente está vendo uma planta que apareceu em um lugar específico por conta de uma condição específica do solo também, né? Então ela ajuda a indicar, quando ela surge na natureza, né? Ela ajuda a indicar um solo com uma boa agregação, com uma boa quantidade de matéria orgânica, né? E uma boa fertilidade. Então isso é interessante também de perceber, né? Que elas são plantas indicadoras, né? De certas condições do solo. Então você passa a ter a capacidade de ler o solo a partir das plantas que surgem no solo, né? Isso é lindo, né? Conforme a gente vai ganhando essa capacidade, a gente vai tendo uma noção muito melhor, né? Do que a natureza está mostrando para a gente, do que a natureza está falando para a gente, né? Do que o processo ecológico de sucessão ali está indicando, né? Isso é bem legal mesmo. E a gente vai pegando esse trato conforme a gente vai adicionando conhecimento, né?